Aí começou a gravar. Bom, vamos lá. Vamos resolver aqui a terceira semana, certo? Então vamos lá, vamos descer aqui. Vamos lá para a terceira semana do sétimo ano. Então, terceira semana. Então, qual que é a unidade temática lá? A invenção do mundo clássico e o contraponto com as outras sociedades. Então, o mundo clássico, gente, o que a gente entende como clássico? Clássico, um filme clássico, uma obra de arte clássica, tudo que é clássico remete ao tempo da Grécia Antiga, tá? Então, por exemplo, os gregos, eles cultuavam muito o corpo. Então, só para dar um exemplo aqui, ó, para vocês aqui, ó, a arte grega. Se a gente for na arte na Grécia Antiga, então o que você vai ver? Você vai ver monumentos assim, com várias colunas, vários desenhos de vasos também, e quando eles vão esculpir estátuas, você vê que eles tentam esculpir com a maior perfeição que eles conseguirem do corpo humano. Então eles eram muito ligados ao corpo, à estética do corpo, o corpo sempre o corpo, como que eu posso falar, atlético, né? Tanto é que eles foram os criadores das Olimpíadas e tudo mais. Então, as competições também que eles realizavam, normalmente as pessoas realizavam nuas, né? Sem roupa nenhuma. Então, isso é uma arte clássica, que remete ao tempo da Grécia Antiga. Ah, professor, e aquelas artes lá, por exemplo, do Renascimento? Renascimento. No Renascimento é a mesma coisa. Por que no Renascimento é a mesma coisa? Porque as pinturas e as obras de arte, as esculturas do Renascimento, ela renascer vem de nascer de novo. Então eles queriam resgatar a cultura grega. Então se o Renascimento começou ali por volta de 1500, 1600, então o que acontece? Eles queriam resgatar essa cultura dos gregos. Eles entendiam ser um povo assim muito à frente do seu tempo. Então por isso que eles começaram a pintar de novo e a esculpir igual os gregos esculpiam, certo? Então, o Davi, por exemplo, do Michelangelo, você vê a perfeição dos traços. Se você chegar, por exemplo, a parte da mão dele mesmo, assim, ó, dá para ver as veias, dá para ver a parte dos tendões do dedo. Então, a perfeição, assim, era levada ao limite. Então, por isso que a gente chama de mundo clássico, né? Então, não só nas artes, como na filosofia, na medicina, na matemática. Então, eles desenvolviam muito o conhecimento humano, beleza? Então, aqui, ó, objeto do conhecimento, de conhecimento. O Ocidente clássico, aspectos da cultura da Grécia, na Grécia, noções de cidadania e política na Grécia. Então, para quem não sabe, as leis que a gente tem hoje, como a sociedade é dividida, por exemplo, os políticos e tudo mais, a gente pegou tudo dessa época. Então a gente pegou, o que a gente fez? Vários estudiosos, vários filósofos estudaram esse tempo e eles adotam até hoje esses princípios. Por exemplo, de separar os poderes, de você ter senador, de você ter um vereador, você ter um representante do povo, etc. Então tudo isso foi resgatado lá da Grécia Antiga. Daí domínio e expansão da cultura grega e romana, que a grega e romana depois de um tempo vai se fundir, né, na cultura dos dois. Então, esse aqui é o objeto do nosso conhecimento. Então, é aquilo que a gente vai estudar, vai focar. As habilidades aqui a gente deixa mais para os professores, tá? Então, isso aqui é discutir conceitos da antiguidade clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. Então, o que ele está falando aqui? Que a gente vai aprender, né, vai discutir, vai elaborar algumas ideias e algumas reflexões daquele tempo com o tempo atual. Então, por exemplo, professor, hoje existe senador também. Existe. Na Grécia Antiga, lá, 1000 anos antes de Cristo, também existia. Então, você vê o tempo, 3000 anos depois, a gente ainda usa algumas coisas que os gregos usavam, né, no caso. Conteúdos relacionados. Então, a organização da vida coletiva dos povos antigos e suas heranças culturais, econômicas, sociais e religiosas. Uma herança cultural dos gregos, por exemplo, são os Jogos Olímpicos, que até hoje a gente existe, né, os Jogos Olímpicos. Econômica, a gente pode partir do princípio das mercadorias, como eles trocavam as mercadorias, como eles faziam isso com trocas, por exemplo, entre as cidades, como era dividida essas cidades, isso tudo faz parte da economia.
sociais, né? Que no caso entra a divisão social, os papéis de cada pessoa, por exemplo, na sociedade, um é engenheiro, outro é arquiteto, outro é professor, então isso já existia também na Grécia Antiga. E religiosa porque faz parte da mitologia, né? Então você vê muito hoje nos desenhos, em alguns filmes, assim, um deus grego, por exemplo, Zeus, Afrodite, tanto até no Renascimento, né? Tem aquela mulher saindo daquela ostra lá, eu até mostrei aqui, ó. Essa aqui é Afrodite, ó. É uma deusa grega, tá? E foi pintada depois de 2.500 anos por Michelangelo. Então, isso aqui, esse quadro chamou o nascimento de Afrodite, né? Ou os romanos chamavam ela também de Vênus, tá? Então, aqui, professor, mas é o mesmo nome do planeta. Então, os planetas têm nome de deuses, tá? Para quem não sabia, Júpiter, por exemplo, é Zeus, Vênus é Afrodite, e assim vai, tá? Então, essa aqui é uma representação de uma deusa que foi pintada depois de mais de 2.000 anos depois dela ser citada na parte mitológica grega. Então, a Grécia Antiga e sua formação, cidades-estados, né, que era, a Grécia, na verdade, não era um país, era um conjunto de várias cidades. As principais cidades que a gente mais estuda é Esparta e Atenas. Então, Esparta é um estado militar fortificado. Então, em Esparta você não tem essa parte da cultura grega, a arte e tudo mais assim tão evoluída como tinha em Atenas, né? Porque os espartanos eram totalmente voltados para a guerra. Tem aquele filme Esparta, né? Na verdade é o 300, né? Que vocês devem conhecer mais. Só que aquilo lá é meio que derivado dos quadrinhos, tá? Mas tem alguns aspectos legais que a gente dá para ver, né? Que a criança sempre foi militarizada, né? Então, quando era, sei lá, fazia 5 anos, já enviava essa criança para o exército para fazer treinamento. Então, em Esparta era assim, o treinamento militar era desde muito cedo. Enquanto Atenas não era tão assim, Atenas já focava mais na parte da democracia, né? Que é o governo feito por todas as pessoas, através do voto e tudo mais. Então, Atenas era uma cidade mais voltada para as artes, para a filosofia, mas não que Atenas também não tinha seu exército, não que eles não tinham força militar, eles tinham também, tá? Mas não tão elaborada quanto Esparta. Esparta era totalmente voltado para a guerra. Lá naquele filme em 300, tem a passagem lá que Leônidas pergunta, né? Mas quantos guerreiros você tem? Daí fica perguntando, qual é a sua profissão? Eu sou escultor. Qual é a sua profissão? Eu sou ferreiro. Tal. Daí quando ele pergunta para os soldados dele, né? Ele pergunta, qual que é a sua profissão, espartanos? E todo mundo fica gritando Raul, Raul, Raul. Porque todo mundo é guerreiro, todo mundo nasceu para isso. Então, Atenas, nascimento da democracia, período clássico, filosofia grega, os Jogos Olímpicos, expansão militar, síntese cultural, as mulheres na Grécia, religião, história, medicina, arte, tudo mais. Então, tudo que a gente tem hoje, assim, de cultura, por exemplo, o cinema, que é derivado do teatro, a parte, por exemplo, das aulas, né, que vocês estão tendo comigo agora, a divisão das aulas, vocês aprenderem história, geografia, os conhecimentos de modo geral, os gregos já tinham essa ideia naquela época, tá? Roma Antiga, origens lendárias de Roma, que no caso é a historinha lá de Rômulo e Remo, que eram os dois menininhos perdidos lá que foram adotados por uma loba. Período monárquico, que aqui é 753 a 509 a.C., a República, depois o declínio, né? As lutas entre os plebeus e patrícios. Plebeus eram a parte da população pobre, tá? Patrícios eram as pessoas ricas, normalmente os grandes comerciantes e tudo mais. E dessa palavrinha aqui que tem aquela origem, aquela palavra patricinha, ou patricinho. Patricinho ou patricinha são um menino ou uma menina que tem uma condição social melhor, tá? Então é uma palavra adotada dessa palavra aqui, ó, dos patrícios, né? O nascimento do direito romano, o cristianismo e o declínio do Império Romano. Professor, mas o que tem a ver cristianismo? O que tem a ver Jesus Cristo? Então, foram os romanos que condenaram Jesus Cristo à morte. Se vocês lembram lá da Bíblia, né? Ou o pessoal aí que frequenta a igreja, que é católico ou evangélico, vai saber que o Jesus Cristo foi julgado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era como se fosse um vice-rei, digamos assim, ou um governador de um estado lá de Roma.
Então, ele que julgou Jesus Cristo. Daí ele perguntou para a população se eles queriam que prendesse Jesus, soltasse Barrabás, ou o contrário, deixasse Barrabás preso ou soltasse Jesus. Daí as pessoas gritaram falando que para libertar Barrabás. E Jesus acabou condenado à crucificação, que não foi só Jesus que foi crucificado não, tá? Além de Dimas lá também, que estava do lado de Jesus na crucificação, era o pior castigo dado dos romanos assim para uma pessoa, era a crucificação. Era o pior castigo que você poderia sofrer. Então Barrabás foi solto e Jesus foi condenado à morte. Interdisciplinaridade. Então, uma outra disciplina, uma outra matéria que vocês podem ver esse mesmo tema é geografia, tá? Geografia deve tratar bastante essa parte dos gregos, a parte de como era organizada a sociedade, o relevo na Grécia Antiga, da Europa, em forma geral. Então, pode ser que vocês vejam alguma coisinha na geografia, tá? Na filosofia também, só que filosofia é mais no ensino médio, tá? Tema: a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Então aqui tem um textinho, que a gente vai ler agora. Daí aqui tem como se fosse um diagramazinho, né? Para entender certinho a Grécia Antiga. E a gente tem as atividades, ó. São 2 questões, 3 questões. A terceira é para a gente pegar e fazer um desenho, tá? Então é bem tranquilinho para vocês. Então vamos lá para o texto. Ler do texto. Vamos lá. Caro estudante, nessa semana você compreenderá que o conceito de antiguidade clássica é uma construção muito posterior à própria antiguidade, feita por humanistas e estudiosos europeus, para os quais a herança cultural do Ocidente era tributária unicamente do mundo greco-romano. É um conceito excludente, então que exclui, que desconsidera outras sociedades complexas, inclusive europeias, como dos etruscos e celtas, e limitante, pois avalia as culturas humanas sob um mesmo padrão material e cultural. A discussão do conceito requer o conhecimento dos aportes culturais da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Então, o que acontece? Quando a gente estuda Roma e Grécia, quando a gente fala de antiguidade, a gente só tende a falar dessas duas. Mas existia já a civilização chinesa, já existiam povos na Europa que eram mais evoluídos, já existiam os povos aqui, os incas, os astecas, os maias. Então, todos esses povos, eles viviam nesse mesmo tempo. Por exemplo, os incas já estavam construindo pirâmides gigantescas, entendeu, na época. Então, o que acontece? A gente falar só de Grécia e Roma... Pode falar, Emanuel. É só abrir o microfone e falar, viu? Você não precisa levantar a mão, não. Se tiverem alguma dúvida, tá? Eu cliquei errado, professor. O quê? Ah, não, tudo bem. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Aqui eu comentei com o pessoal que quando vocês querem falar é só abrir o microfone. Porque quando vocês levantam a mão faz um barulhinho aqui pra mim. Então vamos lá. Recapitulando. Alguém da sua família ou escola já teve que ter... já deve ter comentado com você algo sobre os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em competidores atuais, como o nadador estadunidense Michael Phelps ou o velocista jamaicano Usain Bolt, ambos multicampeões e recordistas olímpicos do século XXI. Pois bem, mesmo não sabendo quem são esses dois atletas, certamente você já assistiu a alguma competição olímpica pela televisão, como atletismo, natação, voleibol e a ginástica. As Olimpíadas se originaram na Grécia Antiga, e é uma das contribuições gregas, dentre tantas outras que fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, a democracia, o teatro e os ensinamentos filosóficos dos grandes pensadores, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Inclusive, estudiosos e artistas famosos da história moderna e contemporânea, como Shakespeare, Beethoven e Freud, inspiravam-se na mitologia grega para produzir suas obras. Além dos gregos, outro povo que deixou um grande legado para a sociedade ocidental são os romanos. O direito romano, por exemplo, perdurou por vários séculos, acompanhando as transformações de Roma e de seu império. Nesse longo período, as leis romanas constituíram-se
em um dos mais importantes sistemas jurídicos criados pela humanidade, influenciando diversas culturas em tempos diferentes. Outra contribuição importante dos romanos foi a experiência republicana, sistema adotado pelo Brasil desde 1889. Então, olha só para você ver, uma coisa que foi criada antes de Cristo, a gente adota até hoje. Entendeu a importância de a gente estudar isso? Estudar o porquê que surgiu, por que é assim, por que, sei lá, as leis são criadas pelas pessoas que você vota. Então, isso é importante a gente compreender. É importante destacar que outros povos ou civilizações da antiguidade deixaram importantes legados. Por esse motivo, torna-se necessário construir a ideia de que os gregos e romanos foram os únicos a contribuir na construção da cultura ocidental. Segue abaixo o esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. Então lá, antiguidade clássica, tem lá, filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, literatura, Ilíada e Odisseia, teatro, comédia e drama, Jogos Olímpicos e democracia. Isso aqui são alguns exemplos, tá? Do que a gente encontra. Daí, no caso aqui também, ó, República e Senado. Então, o sistema republicano e o Senado que existe até hoje, né? Luta pela reforma agrária, arquitetura, Coliseu. Então, Coliseu, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vocês já chegaram a ver o Coliseu. O Coliseu, isso aqui é um estádio, tá? Só que ao invés de... Quem já assistiu, por exemplo, o Gladiador, né, aquele filme, ele luta aqui no Coliseu. Então, o que acontece? Esse formato de estádio assim, redondo, com uma arena no meio, é adotado até hoje, por exemplo, para construir um estádio de futebol. Ou estádio de vôlei, ou qualquer outro tipo de estádio que tem algum jogo ocorrendo no meio. Tênis e qualquer outro. Então, os romanos que meio que criaram, junto com os gregos, né? Os gregos têm o anfiteatro. Aqui, ó. Isso aqui é um anfiteatro. Normalmente tinham peças teatrais. Olha para você ver. Isso aqui é um moderno. Um anfiteatro moderno. Isso aqui também. E tem os gregos. Ó. Olha lá. Como que era um teatro grego. Professor, mas tinha sistema de som? Não existia sistema de som na época. Se você falasse baixinho onde esse pessoal está aqui, ó, você conseguia ouvir até a última arquibancada. Porque eles construíam o estádio como se fosse uma onda sonora. Se você põe o dedo na água, por exemplo, ó, ela vai fazer várias ondinhas, não vai? Então aquela onda foi porque você meio que apertou a superfície da água e ela fez aquelas ondinhas. A voz nossa funciona da mesma forma. Então o que acontece? Como era um semicírculo, então o que acontece? Você falava e a sua voz conseguia chegar até a última arquibancada, bem longe. Então eles criaram esse anfiteatro que depois deu origem aos estádios, né? Então você conseguia ouvir o que acontecia aqui, certo? Por esse formato circular, né? É bem bacana a arquitetura deles. Vamos lá para as atividades? Então vamos lá, número 1. Basta-nos hoje uma história centrada na civilização europeia? Somos nós, europeus? Podemos entender a globalização apenas a partir da perspectiva ocidental? Constitui a expressão de antiguidade clássica, considerando a crítica apresentada na citação acima. Então, o que ele está comentando aqui, ou melhor, criticando, né? Será que a nossa civilização hoje, ou a civilização mesmo antiga, ela só é uma civilização europeia ou teve influência de outras civilizações? O que vocês acham? E aí? Fala com nós. Eu acho que teve outras civilizações. Tiveram várias outras civilizações. Por exemplo, a parte da escrita, ela não foi criada pelos gregos. Foi criada lá pelos fenícios, antes dos gregos. A parte da religião, garanto para vocês que não surgiu na Grécia Antiga. Outros povos tinham algumas histórias de como o mundo foi criado e tudo mais. Então, qual que é a resposta aqui? Constitui a expressão antiguidade clássica considerando a crítica apresentada acima. Então, o que você pode escrever?
A antiguidade clássica não se baseou somente na história ocidental. Então, a antiguidade clássica não é só a história ocidental, mas sim a junção de várias outras histórias de povos de outros lugares. Deu para entender? Ou não? Sim. Deu? Pessoal, vocês estão com dúvida? Vocês têm que responder o seguinte: a antiguidade clássica, que são os gregos e romanos, eles não foram formados, ou melhor, eles não se constituíram somente por eles, mas pela contribuição de vários outros povos, certo? Entenderam, gente? Sim. Então, beleza. Ó, se vocês Sim. tiverem dúvida, vocês têm que falar, viu? Daí eu ajudo vocês. Então pode escrever aí do jeito que vocês entenderem. Ou se quiser deixar para depois e rever o vídeo meu também para vocês escreverem, só não precisa escrever igual eu, não. Escreve para vocês entenderem. Então vamos lá pro 2, então. Leia os textos abaixo e faça o que se pede. Clássico, palavra derivada do latim classicus, significando de classe mais alta, a palavra clássico passou a ser sinônimo de grego e latim antigos. Em sentido mais estrito, considerava-se que a época clássica da literatura grega tenha terminado por volta de 325 a.C. Pode-se dizer igualmente que a época clássica da literatura latina terminou com o fim do reinado de Augusto em 14 depois de Cristo. Então aqui ele está falando, o primeiro texto é o que é clássico, de onde que vem e quando terminou. Daí aqui, ó, texto 2. Mas a palavra, com o passar do tempo, foi reinventada. Hoje é comum utilizar a expressão clássico para se referir tanto a um sanduíche como um X-montanha, a canções da Madonna, além de tratar de questões complexas. Uma obra é e se torna clássica pelo fato de captar e traduzir o espírito do seu tempo, que hoje é um clássico, amanhã pode ser esquecido. Então, o que ele está falando aqui? Da origem da palavra clássico, no texto 1, né? Do movimento clássico e tudo mais. E no texto 2 está falando que a palavra tomou outro sentido. Por exemplo, um clássico de futebol. Dá um exemplo para mim de um clássico aí de futebol. Fala aí. Tá falando uma pessoa? Não, tô falando dois times que formam um clássico de futebol. Ah, tá. Ah, não sei não, pessoal. Oi? Brasil e Eu não Alemanha. assisto futebol. Brasil e Alemanha é um clássico. Atlético e Cruzeiro é um clássico. Corinthians e Palmeiras é um clássico. Palmeiras e São Paulo é um clássico. Por que a gente chama de clássico? Porque é uma coisa assim que você espera para ver, entendeu? É muita coisa envolvida ali, entendeu? Isso é um clássico, isso aí é uma coisa que acontece há muito tempo, todo mundo gosta de ver, de assistir e tal. Então você vê que é diferente do que ele fala aqui em cima, ó, de classe mais alta. Clássico vem dessa palavrinha aqui, ó. Clássicos, que tem o significado de quê? Classe mais alta. Então eram as pessoas que tinham o quê? Dinheiro na época, que conseguiam obter, por exemplo, uma estátua bonita, uma pintura, ou ir no teatro. Então era uma coisa assim somente para as pessoas ricas. E hoje em dia virou uma palavra com sentido quê? Que você é uma coisa assim que já faz muito tempo que existe, que já tem aquela rivalidade, por exemplo, no caso do futebol, ou é um lanche, esse lanche é um clássico aqui da minha lanchonete. Então é um lanche que todo mundo gosta, todo mundo quer ir lá para comer, todo mundo. Então, esse é um clássico. Então vamos lá, pergunta. A partir da leitura dos dois textos, responda. O conceito de clássico tem o mesmo sentido para as pessoas do nosso tempo? Sim ou não? Ó, aqui era de quem era rico. Aqui é uma coisa assim que é famosa. E aí? Tem o mesmo sentido ou não? Sim ou não? Ah, sim. Tem ou não? Hein? Acho que tem. Eu acho que não. Não tem o mesmo sentido. Por que não tem o mesmo sentido? Mas pode falar, se achou que tem, fala, explica para nós por quê. Nem eu sei. Vai.
Você falou com tanta convicção aí que tem. Às vezes você fala, você argumenta alguma coisa aí que você faz eu mudar a minha ideia. É porque coisa famosa e rico, né, meio que combina, porque quem é famoso, você não vai entender. Uai, se você explicar, eu entendo. É porque, tipo assim, você tá falando que eu tô falando que Tá. muitas vezes que é rico é famoso, entendeu? Entendi. Por Ah, exemplo, o Neymar é um clássico, então. deve E o, ser. e o- e o cara é rico. Mas se você quiser ir no jogo de futebol que tá o Neymar, você consegue pagar o ingresso? É uma coisa assim que você nunca vai pagar na sua vida? Eu consigo pagar, ué. Só que eu não vou, Consegue, né? não consegue? Então. Mas não é uma coisa muito cara. Não é de uma classe mais alta, não é só da elite. Por exemplo, você pode ser que você nunca vai comprar um jatinho na sua vida, igual o Neymar tem. Mas você vai conseguir assistir um jogo do Brasil se você quiser, ué. Você junta um dinheirinho lá, você consegue assistir um jogo do Brasil. Você vai num clássico. Então, qual que é a resposta aqui, ó? Conceito de classe tem o mesmo sentido que o nosso tempo? Não. Não. Por quê? Porque hoje em dia o clássico é uma coisa que perdura há anos, é uma coisa que faz muito tempo que está ali, é uma coisa assim importante que todo mundo reconhece. Agora, na antiguidade, era uma coisa somente para as pessoas o quê? De classe mais alta, os ricos, entendeu? Então, o clássico hoje é uma coisa importante, uma coisa que todo mundo gosta, uma coisa que todo mundo reconhece. Agora, o clássico lá na antiguidade era o quê? Uma coisa feita para os ricos, as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas que eram da alta sociedade. Entenderam a diferença? Sim. Beleza. Entendi. Aí sim. Aqui é só um desenho, quer ver? 3, ó. Por meio de uma pesquisa, escolha uma herança cultural deixada pelos gregos ou romanos, e em seguida identifique as mudanças e permanências, comparando-as nos dias atuais. Para concluir, faça uma ilustração. O que vocês podem fazer, ó, aí, ó, já dá um exemplo para vocês, ó. Vocês podem desenhar o Coliseu aqui, ó, e do lado um estádio de futebol. Ou vocês podem, sei lá, pegar uma estátua grega e desenhar uma estátua de um jogador de futebol. Não sei se você já viu essa estátua do Pelé aqui, ó, quer ver? Quem já foi pro sul de Minas aí, ó, perto da minha cidade, tem essa estátua do Pelé aí, ó. Grandona. Fica na beira da rodovia. Daí você pode comparar ela com um deus grego, por que não? Aí, ó, uma outra estátua, ó. Ah, professor, por que ele tá com o peru? Porque eles cultuavam o corpo. Aí é normal. O pessoal era tudo peladão mesmo. É o deus Baco. Esse aqui é o deus do vinho. Esse rapazinho aqui, ó. Tá segurando uma uva e um cálice de vinho. Esse aqui é Apolo, deus do sol e da beleza masculina. São vários deuses. Vários e vários deuses. Aí vocês desenham aí, ó. Faz um desenho bonitão, depois tira a foto e manda pra mim. Beleza? Aí já começa a quarta semana. Ô, professor, Pode falar. Beleza. quem que é o Deus do Trovão mesmo? Só para me lembrar. É o Zeus. Ah, tá. Obrigado. É o Zeus.